Fala pessoal, tudo tranquilo? Como é que vocês estão? Rômulo Matias na área. Então na aula de hoje vamos abordar o parágrafo de introdução, dando continuidade ao estudo do texto dissertativo argumentativo. E você? Sabe como escrever bem, produzir bem um parágrafo de introdução? Você sabe qual é a importância do parágrafo de introdução para o seu texto dissertativo argumentativo? Então na aula de hoje vamos dar todos os caminhos, todas as coordenadas, todos os meios que facilitam a sua vida na hora de produzir um excelente parágrafo introdutório, dando uma boa expectativa de correção da banca para a sua redação. Vamos lá? Vem comigo! O parágrafo de introdução. Introdução vem do latim introducere, significando conduzir o leitor para dentro do texto. Antes de abordarmos de maneira aprofundada o parágrafo de introdução, é muito importante para que a gente primeiro reconheça a importância desse parágrafo do texto argumentativo, reconhecer essa terminologia introdução. Então, de onde que vem a palavra introdução? A palavra introdução vem do latim introducere. E o que significa a palavra introducere? Ducere é um verbo do latim que significa conduzir, certo? Enquanto que intro significa dentro. Então, criando-se uma paráfrase da palavra introducere, significa conduzir o leitor para dentro do texto. Ou seja, o parágrafo de introdução tem essa primeira importância porque ele acaba conduzindo o leitor para dentro do seu texto. Tudo bem? Então é muito importante que você dê uma atenção especial no parágrafo de introdução, porque ele é considerado o principal parágrafo da sua redação, porque é aquele parágrafo que inicialmente acaba despertando o leitor corretor para ler o seu texto, certo? É aquele parágrafo que acaba criando uma expectativa muito forte para a leitura da sua redação. Por isso que é fundamental que o parágrafo introdutório seja muito criativo, seja muito original, que esteja livre de chavões, de clichês ou muito mesmo desses esqueletos que a gente acaba encontrando aí pela internet, né? De maneira técnica, né? Conhecidos como caveirões, que são textos já previamente montados, tudo bem? Livram-se desses caveirões, porque a banca sabe que, na verdade, são textos ou são parágrafos pré-moldados por vocês, beleza? Então, você é aluno do Praticar, você é um aluno inteligente, você é um aluno dedicado, você vai conseguir, por si só, apresentar e criar um parágrafo introdutório muito original, beleza? Então essa é a primeira importância do parágrafo de introdução. Ele conduz o leitor para dentro do seu texto. E qual será a segunda importância do parágrafo de introdução? Bom, se a introdução é aquele parágrafo que eu vou conduzir o leitor para dentro do texto, então ele vai, além de enxergar o tema que eu vou abordar ali na minha redação, ele vai também perceber a ideia núcleo, a ideia-chave que eu vou discorrer na minha redação. Então, na verdade, o parágrafo de introdução, eu além de apresentar o tema que eu irei discorrer ao longo do texto, eu vou apresentar a ideia núcleo de toda a minha redação. Por isso que é o principal parágrafo do texto dissertativo argumentativo. E lembrando a vocês, criar um parágrafo introdutório não é apenas apresentar o tema, mas também, e de maneira obrigatória, eu devo apresentar a ideia-chave, a ideia núcleo da minha redação. E com isso chegamos às funções do parágrafo introdutório. Vocês sabiam que todos os parágrafos do texto dissertativo argumentativo possuem, na verdade, funções? É isso mesmo. Eu acredito que todos vocês devam ter inicialmente aprendido que o texto dissertativo argumentativo ele é estruturado em torno de introdução, desenvolvimento e conclusão, no sentido de estar relacionado à ideia de um início, meio e fim. Não é verdade? Pode falar a verdade. Porém, é uma ideia totalmente equivocada, já que a noção de início, meio e fim, quer dizer, essa sequência linear de ideias, ela está muito mais relacionada a um texto narrativo do que a um texto argumentativo, por assim dizer. Tudo bem?
Então esqueça essa ideia, certo? A partir do momento em que você for construir um parágrafo de introdução, você obrigatoriamente deve situar essas duas funções obrigatórias que o leitor-corretor vai avaliar, vai investigar do seu parágrafo introdutório. Ou seja, todo o parágrafo de introdução perfeito, excelente, exato, correto, é aquele que contextualiza o tema da redação e também direciona a abordagem, certo? Vamos melhor compreender isso. Pô, Rômulo, o que é contextualizar o tema? Galera, é de suma importância que para você discorrer sobre determinado tema de redação, que você aponte para o seu leitor-corretor que você primeiramente sabe discorrer sobre determinado tema de redação, tudo bem? Então é muito importante que inicialmente, isto é, que no parágrafo de introdução, você apresente o tema para o seu corretor, legal? Então contextualizar o tema é a mesma coisa que apresentar o tema. Você obrigatoriamente tem que apresentar para o seu leitor-corretor que você sabe discorrer sobre aquele tema de redação. Ou seja, é essencial que você apresente para o leitor-corretor que você tenha bagagem cultural, isto é, conhecimento mundano, que você é um assíduo leitor, que você é uma pessoa muito viajada, que você é uma pessoa que adora cinema, que adora teatro, que tem um grande aparato cultural quanto à sua formação. Então é essencial que nessa parte da introdução você apresente o tema de maneira, entre aspas, a tirar onda com o corretor. Ou seja, fulano de tal, eu sei bem falar sobre esse tema. Por quê? Eu já li o assunto em algum momento da minha vida, eu já assisti a algum filme que aborda essa questão, eu já fui a algum lugar e já me deparei com essa questão. Tudo bem? Eu já aprendi esse assunto em alguma aula que eu tive de geografia, de filosofia, de sociologia, de física, de matemática, entre outros, na minha vida. Então é a parte em que você vai apresentar para o corretor a bagagem cultural. Rômulo, como é que eu posso contextualizar o tema? Há formas para eu contextualizar o tema da redação? Sim, sem dúvidas. Há várias formas para você apresentar o tema da sua redação. Como exemplo, eu posso listar. Normalmente, você pode criar uma trajetória histórica. Você pode criar uma trajetória histórica. Por exemplo, situar uma Revolução Francesa, por exemplo, uma ditadura militar, criar um recorte temporal histórico, fica muito bacana. Você pode, por exemplo, construir uma alusão, referenciar um filósofo, um especialista no assunto, tudo bem? Você pode utilizar exemplificação. Você pode apresentar uma ideia específica como um dado estatístico. Você pode apresentar um fato, né? Enfim, que acaba estando relacionado àquele tema, aquele assunto apresentado pelo tema da redação. Quer dizer, há várias formas para você contextualizar o tema da redação. Porém, o mais importante é que você o faça, porque é uma das funções do parágrafo de introdução, certo? Mais importante ainda do que contextualizar o tema, o que o corretor espera? Que você apresente a ideia núcleo, a ideia-chave do parágrafo de introdução. Que, na verdade, essa ideia-chave e essa ideia núcleo, ela não está apenas relacionada ao parágrafo de introdução. Na verdade, essa ideia núcleo, essa ideia-chave, ela vai acabar construindo o seu próprio texto. Todo o seu texto, acreditem vocês, vai estar relacionado a essa ideia núcleo,
a essa ideia-chave que você colocou lá no seu parágrafo introdutório. Ou seja, mais ainda importante do que você contextualizar o tema, do que você apresentar a bagagem cultural, o seu conhecimento mundano sobre o tema de redação, é você direcionar a abordagem do seu texto. Quer dizer, é a principal função do parágrafo introdutório. Então, nessa parte da introdução, espera-se que o redator apresente a sua tese, apresente o seu posicionamento, apresente o seu ponto de vista a ser defendido para aquele tema de redação. Tudo bem? Legal? Então, esse direcionamento da abordagem, a apresentação da tese é, na verdade, a ideia-chave, a ideia núcleo, a ideia essencial do texto dissertativo ou argumentativo. Tranquilo? Fácil, né? Bom, vamos agora perceber de que maneira que o parágrafo introdutório costuma ser construído. Então, para tal, eu utilizei aqui um modelo exemplar. Obviamente, pessoal, que existem vários modelos, há várias formas para você construir um parágrafo de introdução. Podemos enumerar várias formas, porém sempre há formas muito melhores do que outras. Formas essas que as bancas normalmente esperam que os candidatos acabam conseguindo produzir. Ou então formas que vocês acabam se identificando mais. Como, por exemplo, construir parágrafo introdutório utilizando pergunta, construir parágrafo introdutório por meio de declaração inicial, por meio de definição, por meio de alusão, por meio de trajetória histórica, por meio de comparação. Quer dizer, existem inúmeras formas para você construir um tipo de parágrafo introdutório, tudo bem? Porém, o mais importante agora, o nosso foco, é como o parágrafo de introdução ele é construído, no sentido de observarmos essas duas funções bem definidas no parágrafo introdutório. Então vamos lá, observem aqui esse exemplo de parágrafo de introdução. Observe aí na tela. Então você tem o seguinte tema: o sedentarismo em questão no Brasil. Quer dizer, é realmente um problema em questão no Brasil atual, né? Como a quantidade de pessoas sedentárias cada vez mais está aumentando no nosso país, sobretudo quem? As crianças, né? Antigamente você tinha muito adulto ou muitas pessoas idosas sedentárias, porém o mundo contemporâneo acaba favorecendo inclusive o sedentarismo no universo infantil. Então é um problema muito grande evidenciado no nosso Brasil contemporâneo. Então, em relação a esse tema, temos esse modelo exemplar aqui de parágrafo introdutório. Vamos lê-lo? Segundo a Constituição Federal de 1988, no seu artigo 196, é dever do Estado garantir acesso à saúde, bem como é responsável pelas medidas públicas para zelar pelo bem-estar físico de todos os cidadãos brasileiros. Assim, faz-se necessário que o poder público atente-se para o sedentarismo enquanto põe em risco a vida da população do país. Vamos ler mais uma vez? Segundo a Constituição Federal de 1988, no seu artigo 196, é dever do Estado garantir acesso à saúde, bem como é responsável pelas medidas públicas para zelar pelo bem-estar físico de todos os cidadãos brasileiros. Assim, faz-se necessário que o poder público atente-se para o sedentarismo enquanto põe em risco a vida da população do país. Se você me perguntasse, Rômulo, é um perfeito parágrafo de introdução? Sim, é. E simples. É um simples parágrafo de introdução. Não tem nada demais. Quer dizer, é na verdade um parágrafo de introdução que acabou sendo validado como correto, como perfeito, como excelente. Por quê? O redator deste parágrafo, ele acabou bem relacionando as duas funções da própria introdução. Então, no momento inicial, ele contextualizou o tema e, num outro momento, ele direcionou a abordagem. O que isso significa dizer? Que, num primeiro momento, ele apresentou a bagagem de vida, a bagagem mundana que ele tem sobre o tema em questão. Qual é o tema em questão? O sedentarismo. Tudo bem?
E num outro momento, ele acabou direcionando a abordagem, quer dizer, ele apresentou a ideia núcleo, a ideia-chave, a ideia essencial da redação, a partir do momento em que ele apresentou a tese, o seu posicionamento, o seu ponto de vista sobre o tema em questão. Vamos analisar esses dois aspectos aqui, nesse exemplo? Então vamos lá. Quando ele relaciona a Constituição Federal de 1988, o que na verdade ele está fazendo? Ele está contextualizando o tema, não é verdade? Então, ele aqui acaba apresentando o conhecimento mundano, a bagagem cultural tem. A partir do momento em que ele apresentou algo evidenciado no Brasil, que é a Constituição Federal Brasileira, relacionada a esse tema em questão, a esse problema. Então ele citou a Constituição Federal de 1988. Olha lá, ó. Segundo a Constituição Federal de 1988, no seu artigo 96, tá vendo? Ele conhece a lei, ele conhece a Constituição Federal. Então, no seu artigo 196, olha lá, é dever do Estado garantir acesso à saúde, bem como é responsável pelas medidas públicas para zelar pelo bem-estar físico de todos os cidadãos brasileiros. Ele não inventou isso, tudo bem? Na verdade, ele acabou relacionando isso no seu parágrafo introdutório de maneira a apresentar a sua bagagem cultural, como eu estou aqui batendo na tecla, beleza? Então, inicialmente, quando o redator ele apresenta ali a Constituição Federal, nesse primeiro período frasal do parágrafo introdutório, o que ele está fazendo é apresentar o tema, tudo bem? Então, ocorre ali o que a gente chama de contextualização do tema. Perfeito? Vocês entenderam o que é contextualização do tema? É apresentar a bagagem cultural. Então, normalmente os alunos relacionam a Constituição Federal, relacionam, por exemplo, uma Revolução Francesa, acabam relacionando uma Revolução Industrial, acabam relacionando a citação de um filósofo especialista no assunto, um discurso de autoridade que acaba, de fato, tendo relação ao tema em questão. Quer dizer, é bagagem cultural, é aquela parte que você vai tirar onda com o seu corretor. Você vai dizer para ele que você sabe bem falar e você bem conhece aquele tema que foi apresentado ali para você discorrer, tudo bem? Agora, na segunda parte do parágrafo introdutório, percebam vocês, quando o redator apresenta a ideia que, assim, faz-se necessário que o poder público atente-se para o sedentarismo enquanto põe em risco a vida da população do país, ele aqui nesse momento, agora, o que ele vai fazer? Eu vou colocar aqui para que vocês possam bem observar. Agora aqui, ele está direcionando a abordagem. Ou seja, galera, ele está apresentando de maneira implícita a sua tese. Tá legal? Então ali está a tese do redator. Então ele vai ter que defender isso. Por que é extremamente necessário? Ele vai ter que apresentar as razões, os motivos, as causas, tá? Para essa necessidade que o poder público deve ter para o sedentarismo. Ele vai apresentar isso. Em que parte, Rômulo? No parágrafo de desenvolvimento, tudo bem? Enquanto põe em risco a vida da população do país. Então, nos parágrafos posteriores ao da introdução,
Ou seja, nos parágrafos de desenvolvimento, o redator vai ter que discorrer, desenvolver essa ideia aqui, que é a própria ideia-chave, é a ideia núcleo da redação, a tese, o direcionamento da abordagem. Tudo que aparecer depois do parágrafo introdutório vai, de alguma maneira, estar relacionado com a tese, porque a tese é a ideia núcleo, é a ideia-chave da sua redação. Tudo bem? Então, por que o parágrafo introdutório essencialmente é muito importante para o bom desenvolver uma boa produção de um texto dissertativo ou argumentativo? Porque é o parágrafo introdutório quem vai montar a lógica da redação. E por que ele vai montar a lógica da redação? Bom, vamos aqui ao quadro, eu vou traçar aqui, eu espero que vocês consigam observar, eu vou traçar aqui um esqueminha para você perceber o porquê que o parágrafo introdutório é o principal parágrafo da redação, né? No sentido de que não existe redação sem um parágrafo introdutório. Então, sabemos agora que a introdução é responsável por apresentar a ideia núcleo. Não é verdade? Então, a ideia núcleo é a tese, tal qual a gente falou. É a tese. A tese, eu vou colocar aqui ao lado, é a ideia núcleo, tá? Ideia é a ideia núcleo. Espero que vocês consigam observar isso daí em casa. Tá legal? Se na introdução você tem a tese, que é a ideia núcleo, a ideia-chave da sua redação, então é a própria introdução quem vai construir a lógica da redação. Tudo bem? Ou seja, não existe redação sem parágrafo de introdução. Está certo? Perfeito? Compreendeu tudo direitinho? Então, recapitulando aí. Então, vimos que o parágrafo de introdução, a nomenclatura introdução, ela tem origem do latim introducere, que significa conduzir o leitor para dentro do texto. Por isso que o parágrafo de introdução, ele é considerado um dos mais importantes da sua redação. Além disso, é o parágrafo da redação que contém a ideia núcleo dela, a ideia-chave. Legal? A introdução possui duas funções. A primeira função, que é contextualizar o tema. Obrigatoriamente você tem que apresentar o tema para o seu corretor, apresentar bagagem cultural sobre o tema. E a função mais importante ainda, que é o direcionamento da abordagem. A partir do momento em que você tem que obrigatoriamente apresentar a sua tese, o seu posicionamento, o seu ponto de vista sobre aquele tema em questão. Não existe redação sem tese, não existe redação sem a ideia núcleo, sem a ideia-chave. Tudo bem? Então, a gente viu também, né, que na verdade o parágrafo introdutório ele é o mais importante de todos, porque a lógica da redação é construída por meio dele, já que é ele quem contém a ideia núcleo da redação, a ideia-chave da redação, que é a tese. Todas as ideias que aparecerem após o parágrafo de introdução vão estar relacionadas ao parágrafo introdução, a tese, a ideia-chave, a ideia núcleo. Beleza? Legal? Espero que vocês tenham gostado da aula. Lembre-se sempre de que o segredo é praticar. Um abraço, até mais.